Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, hoje é sexta-feira e hoje nós vamos ter uma aula de geografia, onde nós vamos concluir a nossa unidade 2, que fala sobre a cultura do bairro. Vocês lembram que na aula passada, nas nossas aulas passadas sobre esse tema, eu mostrei para vocês que no bairro onde eu moro tem o quê? Duas festas que são tradicionais, né? A festa de São Judas Tadeu, a festividade de São Judas Tadeu, e também tem o que? A Malhação de Judas, né? Vocês lembram que eu mostrei para vocês aquele desenho muito bonito? Então hoje a nossa aula de geografia ela vai ser da página 93 até a página 101. Sendo que no finalzinho nós vamos fazer um revendo o que aprendi, que é uma revisão de toda essa unidade, tá bom? Então olha só. Na página 93, nós vamos falar sobre aspectos históricos e culturais. Quando eu falo, por exemplo, em festas, em brincadeiras, em danças, em festividades, eu estou trabalhando o quê? A questão histórica e cultural do meu município, do meu país. E aí, nessa página 93, nós vamos ver aspectos históricos e culturais dos bairros, né? Como eu citei para vocês na aula passada, de geografia. Que no meu bairro tem duas festas que são tradicionais. E aí, nós temos aqui na página 93 uma imagem, que é esta imagem bem aqui. E ela vai retratar a cultura, a festa tradicional de um local aqui do Brasil, tá? E é um desenho aqui que tá fazendo o quê? Tá mostrando o quê pra gente? Uma baiana, né? Que faz o acarajé, e os capoeiristas no Largo do Pelourinho, na Bahia, tá? Então, olha só, essa imagem que vocês acabaram de ver aqui, que eu falei para vocês, ela tá retratando uma coisa que é cultural na Bahia. As pessoas, quando chegam lá, elas fazem questão de conhecer o quê? Os casarões que existem lá, os capoeiristas, as baianas, né, que são uma referência na cultura baiana. Assim como nós aqui em Belém, nós temos também nossas referências, né, culturais. Então, geralmente as pessoas vão lá e elas visitam esses casarios históricos do bairro do Pelourinho, que é na Bahia, tá? Em Salvador, na Bahia. E aí ele fala, né, da questão do patrimônio histórico, o acarajé, a baiana, os capoeiristas, o Pelourinho em si, faz parte do patrimônio histórico e cultural da cidade da Bahia. Então ele trabalha muito isso aqui, né? Fala sobre a capoeira, as baianas que vendem o acarajé e outras comidas típicas da região também, da Bahia, né? O vatapá é baiano. Nós comemos aqui em Belém, aqui no Pará, o vatapá, mas ele é uma comida o quê? Baiana, né? De tradição baiana. Tá? E aí ele fala também sobre a influência e a participação da cultura africana na história e nos costumes do povo brasileiro. Nós aqui no Pará, por exemplo, a nossa tradição, ela vem mais o quê? Dos povos indígenas, né? As nossas comidas, a nossa maniçoba, o nosso tacacá, eles têm origem mais o quê? Na questão indígena. Só que lá na Bahia, mais a influência deles é qual? A influência da cultura africana, tá? Então, olha só, tanto a capoeira quanto as receitas com alimentos típicos vendidos pelas baianas lá no Pelourinho também são considerados patrimônio que? Cultural, tá? Então, a cultura, gente, na verdade, ela é constituída por quê? Pelos costumes, crenças religiosas, conhecimentos, artes e os hábitos de um povo, tá? Então, olha só, quando nós temos contato com outras culturas, né? A troca dessas culturas, desses costumes, das tradições, elas fazem o quê? A vida do povo fica o quê? Mais enriquecida, né? A gente aprende mais coisas, a gente conhece culturas de outros lugares. No caso aqui, a gente conhece culturas o quê? De outros estados, na verdade, aqui da Bahia, por exemplo, tá? Enquanto que as pessoas de outros estados também vêm aqui para o Pará, às vezes, nos visitar e também conhecem o quê? Os aspectos culturais do nosso estado, tá bom? E aí, quando eu passo para a página 94, eu vou ver aqui, ó, um hashtag digital na página 94,
que vai falar sobre as construções históricas e culturais do bairro. No caso aqui, olha, nós temos aqui esta imagem aqui, tá? Essa imagem que está na página 94 é do Teatro Amazonas em Manaus, no ano de 2015. Ele é muito parecido, ele tem muitas características parecidas, tá? Com o nosso Teatro da Paz aqui no Pará, aqui em Belém, tá? Então, todas essas construções que compõem a paisagem do seu bairro, elas têm um endereço, ou seja, estão localizadas em uma rua e identificadas por um número, né? Todos os lugares que nós vamos, por exemplo, tem uma rua tem um nome da rua, né? Nós temos que ter o nome da rua, nós temos que ter o endereço, nós temos que ter o perímetro, onde é que está isso aí, tá? Então a gente pode, o quê? Ir para esses lugares, visitar eles, e visitar, além do teatro, por exemplo, visitar praças, parques, exposições, monumentos, né? Nós temos muitos monumentos também aqui. E outras construções, né? Aqui em Belém nós temos, por exemplo, a Estação das Docas, o Mangal das Garças, o Museu Emílio Guilde, nós temos o Parque Zoobotânico, que é pertinho da nossa escola, né? Tá? O Rodrigues Alves, né? Tá? Então, olha só, gente, tudo isso aí, ele é considerado que patrimônio histórico. E aqui no Pará, especificamente aqui em Belém, nós temos também o quê? O bairro da Cidade Velha, que foi um dos primeiros bairros que surgiram no nosso município, tá? Então, olha só, quando eu vejo essa imagem do Teatro Amazonas em Manaus, eu tenho alguns questionamentos aí que vocês vão o quê? Conversar, ler esse pequeno texto e conversar com o papai e com a mamãe para saber como é que acontece, quais são os aspectos culturais desse lugar aí, tá? E aí tá perguntando assim no primeiro questionamento, olha, qual construção relacionada à cultura ou ao lazer você já visitou ou gostaria de visitar em seu bairro ou em outros bairros? E aí eu acabei de falar para vocês, né? Que nós temos, por exemplo, o quê? O bairro da Cidade Velha, que tem seus casarões antigos, né? Que são tombados pelo patrimônio histórico. Lá no comércio também nós temos vários casarões assim, tá? E outros lugares também aqui no nosso estado, no nosso município, que são o quê? Que tem o que? A cultura, né? Que eles transmitem os aspectos culturais nossos, tá? Aí no segundo questionamento diz assim, olha, você se lembra de alguns dos elementos que existem no caminho de sua casa até esse lugar? Ou seja, se eu for da minha casa, por exemplo, ali pro Bosque Rodrigues Alves, que é aqui pertinho da escola, o que eu posso ver no meu caminho? Então vocês vão conversar e vão relembrar isso aí com o papai e com a mamãe, tá? Quais são essas coisas que vocês veem, né? Esses elementos que vocês veem. E no terceiro questionamento diz assim, olha, atualmente há programas e aplicativos que auxiliam as pessoas a localizar lugares e endereços, né? Por exemplo, a gente pode ir lá pela internet, pelo Google, e ir para qualquer lugar, tem a localização, né? É muito mais fácil de chegar a esses lugares hoje em dia, porque já tem o quê? Um mapa para a gente ir, né? Tá? E aí nós temos lá embaixo, olha só, escolha um programa ou aplicativo de localização ou GPS e procure o endereço de uma construção considerada patrimônio histórico em seu bairro ou em outro bairro da cidade, tá? Então, vocês vão pesquisar algo que é o quê? Do município de Belém. E vão responder no caderno, o dever de casa de vocês desse fim de semana são essas duas questões aqui. Então, vocês vão lá, vão escolher um programa ou um aplicativo e vão procurar o endereço de uma construção considerada patrimônio histórico do nosso município. E vão responder no caderno de vocês essas duas questões aqui, ó. Que ferramentas você encontrou no programa ou aplicativo que utilizou? O que você fez? De que maneira você conseguiu localizar esse local, esse endereço, esse patrimônio histórico? E na letra B, você acha que essas ferramentas são úteis? Então, foi melhor vocês usarem esses aplicativos ou o GPS? E por quê? Então, esses dois questionamentos vocês vão resolver, vocês vão responder no caderno de vocês, tá? Então, esse aí é o dever de casa de vocês. Tá bom? Aí eu venho pra cá, pra página 95, que fala sobre festas e outras atividades sociais no bairro. E aí vai falar o quê?
das comunidades ou localidades que se reúnem, né? E as comunidades, quando elas se reúnem juntas, elas o quê? Elas fazem festas, festividades. E aqui no nosso município, né, aqui em Belém, no Pará, uma das festas mais tradicionais é o quê? É o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que ocorre em Belém do Pará, no mês de outubro, né? Só que esse ano, devido à pandemia, devido a tudo que está acontecendo, né? É um ano atípico. E a nossa festividade, né, do Círio de Nazaré, ele não vai ocorrer da maneira como era até o ano passado, tá? E aí ele mostra um cartaz, né, que é um exemplo dessas atividades. Ele está falando sobre um sarau, tá? Um sarau, gente, na verdade, o que é um sarau? É uma reunião geralmente noturna. Ela pode ocorrer de dia, mas geralmente ela é noturna e tem a finalidade mais literária. As pessoas se encontram para ouvir relatos de escritores, de cantores, conversar, dançar, ouvir música. E aí vocês vão ler esse texto da página 95 e vão responder as questões 1, 2 e 3, tá? Na 1 diz assim, olha, que atividades estão sendo divulgadas pelo cartaz? Aí vocês vão ler o cartaz e vão responder aí, tá? Na 2, onde acontecem as atividades mencionadas? Em que local? Qual localidade? E na terceira, quando as pessoas se encontram para quando é que as pessoas se encontram para essas atividades? Também está no cartaz a data que eles se encontram, o ano, o mês e o horário, tá bom, gente? Então, olha só, a primeira parte da nossa aula vai até essa página 95. Daqui a pouco a gente volta para concluir essa atividade. A Silvia vai parar um pouquinho para tomar uma água também, que ela já está começando a ficar rouca, tá? E aí, daqui a pouquinho a gente continua a nossa segunda parte da aula de geografia. Não esqueçam, hein? O dever de casa de vocês é aquela questão que a gente já falou ainda agorinha, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta, tomem uma água, esquentem aí o corpinho de vocês, né? Vão dar uma caminhada e a gente volta daqui a pouquinho na página 96, tá bom?